Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática. Sou o professor Pablo Amorim e vou estar falando um pouco sobre cálculo de volume e cálculo de área de peças, né? Utilizando o método de Papos-Godinez, né? Aí você fala, pô, hoje em dia, com tanta tecnologia, software, né? Por que não eu calcular o volume de uma peça, a área de uma peça no software modelando? Com certeza, eu apoio. Eu acho, na verdade, eu acho melhor, mais fácil. Só que às vezes demora mais tempo. Em alguns casos, em alguns projetos, outro dia eu calculando uma pilha de minério, eu preferi calcular a pilha de minério tipo feijão, calcular através dos métodos de Papos-Godinez do que modelar aquela pilha para calcular volume e por aí vai. Para calcular uma peça de caldeiraria, quanto que ela pesa, né? Muitas vezes eu não tenho um modelo 3D e eu gastei muito tempo para modelar, com desenho 2D eu consigo tirar a área. Foi uma revolução, uma peça que rotaciona, né, e tudo mais utilizando esses métodos. Então, às vezes, na mão sai mais rápido do que eu estar trabalhando com o software. Mas não descarto o software, né? Utilizem o software, inclusive tem um exercício, vou botar o link aí, que eu faço tanto na mão e um colega faz no software para vocês verem a diferença entre os dois e que no fim das contas dá tudo no mesmo. E vocês escolhem o método que vocês vão fazer. Mas vamos lá, vamos resolver esse exercício que é o exemplo que eu peço aí. E ele fala o seguinte, olha, eu tenho uma peça com uma seção, sei lá, uma bucha, né? Uma bucha grande, né? Uma peça grande, né? Não sei se ela é de aço, se ela é de concreto, um tanque, alguma coisa do tipo, né? Ela tem aqui 2,5 metros de diâmetro de raio interno, isso é um diâmetro de 5 metros. Qual o volume aqui, vamos supor, de concreto que eu vou usar aqui para fazer esse tanque? Pô, com uma parede de 1 metro, cara, barrudo, né? Bom, não sei. Bom, e se fosse uma peça pequena, semelhante, qual que seria o peso dela no final, né? Então a gente consegue calcular isso aqui usando esse método. Eu peço duas coisas para a gente calcular no exercício. Tanto a área quanto o volume. Vamos calcular a área, depois vamos calcular o volume utilizando o método de Papos-Godinez. Ele fala o seguinte, olha, eu posso pegar esse camarada, achar o centroide total desse camarada aqui, não sei, o centroide vai estar... Eu tenho aqui duas peças, né? Um triângulo aqui e uma outra aqui. Vamos supor que o centroide esteja aqui. Pegar essa distância x aqui, ó, multiplicar a área, para eu achar a área, multiplicar, né? Vamos pegar o centroide aqui de todas as superfícies, ó. Tem lá, superfície 1, é esse camarada aqui. Superfície 2 é essa daqui. Superfície 3 é essa de baixo. Superfície 4 é esse camarada. Então, quando a gente faz o cálculo de Papos-Godinez, né, eu vou pegar o comprimento, o perímetro total desse meu camarada. Ó, perímetro 1, quem que é o perímetro 1? É o comprimento dessa linha aqui. Perímetro 2 é o comprimento dessa linha, que foi dado lá, ó, 2 metros. Aqui vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tira a raiz de 2. Aqui vai ser 3 metros, aqui vai ser 1 metro. E eu vou calcular o centroide dela e fazer dessa forma. Mas tem um jeito mais fácil. Se eu não quero calcular o centroide dele todo, eu posso fazer isso aqui, ó. Qual a diferença entre eu calcular a área dessa superfície, depois a área dessa superfície, depois dessa e depois somar tudo? Isso daqui fica mais fácil. Então, o que a gente faz aqui? Olha só. Para esses camaradas aqui, ó, o centroide da primeira figura está aqui, ó. Então, essa distânciazinha aqui, ó, é o centroide da primeira figura. Qual que é o centroide dela? Olha, 2,5 mais metade de 1. Se é uma linha, vai estar exatamente na metade. Onde está o centroide desse camarada aqui, 2? Ah, exatamente aqui. Centroide 2. Onde está o centroide da figura 3? Aqui. Centroide da figura 3. E por aí vai. Centroide da figura 4 vai estar a 1,5 metro, né? Está aqui. Muito mais prático do que eu achar o centroide da figura toda, das superfícies todas. Idem para volume, vou falar já em volume. Então olha só que bacana, quero calcular a área toda. A área que eu quero calcular, galera, é o quê? É dessa superfície daqui, depois dessa daqui também, dessa daqui externa, né? E da superfície abaixo também. Eu quero calcular a superfície da peça toda, tá? Interna, externa, a parte superior, a parte inferior. Então para eu calcular a superfície dela toda, eu preciso da linha vezes o centroide dela, e o quanto ela rotaciona, faz a revolução em radianos. Então, vou fazer o seguinte, ó, a área total vai ser a somatória delas. O que eu estou falando? É o x1. Vamos lá, vamos para cada figurinha então. Então, a área total vai ser x1. Quanto é que vale o x1 aí, galera? O x1, ó, daqui é 2,5 mais o centroide dessa linha aqui
está exatamente na metade, 1,5. Então tem, desculpa, meio, né? 2,5 mais meio. Então 2,5 mais meio, 3 metros. 3 metros vezes o comprimento dessa linha. Qual que é o comprimento dessa linha? O comprimento dela é de raiz de 2. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a minha hipotenusa ao quadrado. Raiz de 2. Beleza? Vezes 2π. Todo mundo vai multiplicar. Ele falou que dá uma volta de 360, né? Então 2π. Todo mundo vai multiplicar 2π. Vou deixar 2π para multiplicar lá no final. E vou fazer assim, então. Figura 1 mais figura 2. A figura 2 está aqui, ó. Da distância aqui está aqui. 2,5. E o comprimento dela? Essa alturazinha aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Essa minha superfície 2 é esse aqui, ó. Eu vou achar essa área interna aqui, ó. 2. Mais figura 3. Figura 3 é a parte inferior. Vou achar ela toda aqui, como ela evoluciona, né? Eu tenho que o centroide dela é semelhante ao centroide da primeira figura. Vai ser 3 vezes o comprimento dela, que é 1 metro. Vezes o comprimento dela. Mais da minha quarta figura. Na minha quarta figura é 2,5 mais 1. 3,5. Vezes o quanto ela... o comprimento dela total. Essa altura dela toda são 3 metros, né? É 3 metros a altura. Pronto. Isso daqui todo mundo multiplica 2π. Tá aqui. A área é calculada dessa forma. Se eu fosse modelar isso para calcular, demoraria mais tempo, provavelmente. Liga o computador na mão aqui, ó. VaptVupt. Apesar do que modelar isso aqui também é bem tranquilinho, né? Então, ó, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Todas elas multiplicam 2π. Eu vou achar que essa área aí, ó, é de aproximadamente 142,90 metros. Vamos supor que isso aí é concreto. Quanto de forma, né? Quanto de área, quanto de, sei lá, vou fazer a forma dela, quanto de área que eu vou precisar disso daí, ó. 142 metros quadrados. É grandinho, né? Bom, vamos pro próximo. E o volume de concreto que eu vou jogar lá dentro? Vamos calcular também. Da mesma forma que a gente fez aqui, eu vou fazer aqui. Eu poderia achar o centroide dessa figura toda e aí calcula a área dela toda. A área dela toda é muito fácil, né? Pô, tem um triângulo aqui e um retângulo aqui. E jogaria aqui uma vez só. Mas, cara, qual a diferença entre eu calcular o volume desse cara e calcular o volume desse e somar os dois? Então, vou fazer isso aqui também. Vou somar isso aqui tudo. Então, para volume, a gente vai fazer semelhante. Eu tenho aí o volume do triângulo, né? Vou botar assim, mais o volume do retângulo. Mais o volumezinho do retângulo. Para a gente, utilizando papos Gudinis, vamos fazer o seguinte. Onde está o centroide do meu triângulo? Bom, o centroide do meu triângulo está 1/3 da base, né? 1/3 da altura. Eu só preciso dessa distância aqui, ó. Eu preciso dessa distância total aqui, ó. Esse daqui é a distância do meu triângulo. Do centroide do meu triângulo. Deixa eu botar ele mais para cima aqui, que talvez confunda, né? Qual que é o centroide referente ao eixo X, que ele vai rotacionar, revolucionar. Esse daqui é o que eu preciso, ó. Esse camarada aqui do meu triângulo. Se aqui é 1 metro, eu sei que aqui é 1/3 de metro. Vou puxar aqui, ó, 1/3 de metro. E aqui é 2/3 de metro. Pô, bacana. Eu já sei que daqui até aqui são 2,5. Eu vou ter 2,5 mais 2/3. Já achei o X dele. A área desse camarada, moleza de achar. E do meu retângulo? O meu retângulo é aqui, ó. Centroide dele. Vou botar assim, centroide do meu retângulo. Vai estar 2,5 mais meio, 3. Então, olha só. Semelhante ao de cima, o 2π vai multiplicar tanto essa área, quanto a revolução de cada uma delas. Então, eu vou fazer o seguinte. Da minha primeira figura, que é o triângulo, a área do triângulo. Primeiro, o centroide do meu triângulo. Quem que é o centroide do meu triângulo? Eu vou colocar desse jeito assim mesmo, ó. 2,5 mais 2/3. Vezes... Estou multiplicando aí, ó, a área dele. Quem que é a área do meu triângulo? Base vezes altura, 1 vezes 1, dividido por 2. Vezes meio. Beleza, galera? Até aqui? Isso daqui, ó, isso tudo aqui, ó, é referente ao meu triângulo, tá? Para a minha segunda figura, que é um retângulo, o centroide dela está a 2,5. E a área dela
vai ser 1 vezes a altura de 2. Então tem 1 vezes 2, ou 2 logo, 2 metros quadrados. 2 metros quadrados. Galera, olha que bacana. Vezes 2π. Muito mais prático, né? E olha só, saca só. Aqui do meu retângulozinho. Aqui eu tenho milímetro vezes milímetro, metro vezes metro, centímetro vezes centímetro. Então vai ao quadrado. Aqui eu tenho metro vezes metro quadrado, centímetro vezes centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então vai ao cubo, que é o volume. O volume nesse caso aqui, para esse camarada, vai dar em torno de 47,63 metros cúbicos. Bom, espero que tenham gostado. É um método que eu particularmente, dependendo do que eu for calcular, eu calculo mais rápido do que se eu for modelar, se eu for trabalhar com software. Então, assim, é até interessante, eu na área lá que eu não estou com software na mão para fazer, hoje em dia você consegue fazer até em celular, modelagem 3D, tirar isso tudo também, né? Mas, pô, você está lá na área, com levantamento de campo com o cliente, você fala, não, faça conta aqui rapidinho, olha só. Moleza, isso aqui chama até atenção. Bom, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, mandem aí, galera, dá um like aí. Valeu, bons estudos!